Olá pessoal, tudo bem com vocês? Uma boa noite, hoje um pouco mais tarde que de costume, mas cá estamos, né? Bom, quero dar uma boa noite para vocês. Pessoal de Minas Gerais, para Belo Horizonte, para Vitória da Conquista, para Presidente Prudente, Maceió, Florianópolis, Natal, Juiz de Fora, Formosa, Bauru, Itajá, eu fui delegado em Itajá, Gabriel, alguma coisa não consegui ler, Fortaleza, e para Goiânia, para Buenos Aires, boa noite para Buenos Aires, quem assiste de Buenos Aires, Teresina, Tocantins, Parapuã, Campina Grande, Manaus, Porto Alegre, Anápolis, minha cidade, amigo, a vida como ela é. Bom, pessoal de Quirinópolis, Goiás e interior presentes aqui hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. Se você é de Brasília, nesse sábado a gente já está no segundo horário, porque o primeiro horário, graças a Deus, as vagas se esgotaram, né, da palestra Paixão pela Vitória. Então agora é um outro horário, que é no período da tarde, no período da manhã já não é possível mais. Então a gente se encontra sábado de tarde, se você ainda não fez sua inscrição, ou sábado de manhã, se você já fez a sua inscrição para a palestra Paixão pela Vitória, nesse sábado, lá no curso CPIURES. Pelo site do cpiures.com.br você assiste. E na semana que vem estaremos em Curitiba com dia D para o Ministério Público do Paraná. Notícia de hoje que foi anulado o Ministério Público do Rio Grande do Sul, o que é uma pena, mas acontece, né? A gente não tem controle sobre essas coisas. Pessoal, eu queria conversar com vocês hoje sobre comparações tolas. Talvez o título fosse comparações idiotas, mas eu reputei forte demais a expressão, por isso eu coloquei comparações tolas. Eu percebo algumas comparações que a gente por vezes faz e essas comparações só conduzem ao regresso, ao prejuízo, a uma sensação de desânimo e que acaba resultando em uma inatividade, em uma realidade que prejudica. E não é nem que é uma realidade que não beneficia, em verdade ela nos prejudica. Eu queria conversar com você sobre 3 comparações que são tolas e que você pode estar fazendo aí, e isso pode de alguma forma estar prejudicando o seu desempenho, o seu projeto, aquilo que você deseja fazer. A primeira comparação idiota é a comparação entre você ontem e você hoje, quando o seu projeto é de 3 ou 4 anos. Eu percebo isso muito claramente. Às vezes uma pessoa decide estudar. Então, até semana passada ela não estudava, mas há uma semana ela decidiu estudar. Talvez até mês passado ela não estudava, mas esse mês, há um mês, ela decidiu estudar. E passados um mês, ela não viu progresso. E ela não viu progresso por quê? Porque, na verdade, o plano dela é de 1 ano, é de 2 anos, é de 8 meses, 10 meses, 12 meses, é um plano maior. Então, se você comparar a sua vida hoje com a sua vida há um mês atrás, sendo que há um mês atrás você não estudava, você não vai ver tanto progresso no seu estudo, mas você vai ver muita diferença no seu estilo de vida. Porque antes você descansava mais, você assistia mais televisão, você se divertia, e agora você não se diverte tanto, não assiste televisão, dorme um pouco menos e ainda não percebeu fruto nenhum. E aí, se você comparar hoje com um mês atrás, você vai dizer, olha, minha vida piorou. De um mês para cá ela piorou porque, na verdade, eu não vejo progresso nenhum.
eu estava muito mais feliz antes do que estou agora e eu não vejo progresso nenhum. Mas só que quando você decide fazer algo realmente relevante, esse algo demora um bom tempo. E aí a comparação tola que você pode fazer é comparar você hoje com você há um mês atrás, quando o seu projeto tem 1 ano de duração, ou 2 anos de duração, ou um tempo muito mais relevante do que um mês. E aí você fica comparando hoje com semana passada, não vê progresso algum, e aí começa a se desanimar. E dizer, não adianta nada. Esse é o problema dessa comparação. É como você que o sujeito faz uma dieta, para ser mais simplista, ou pelo menos mais simples. O sujeito faz uma dieta, então no domingo ele come horrores, né? É doce, arroz, carne, churrasco e pronto, e bebe. E aí na segunda-feira ele decide fazer dieta. Na segunda é bom, na terça é bom, na sexta já não é tão bom. E aí no sábado não é bom. E aí ele vai lá e se pesa e não vê tanta diferença. Aí ele fala, olha, eu vou parar de fazer dieta. Por quê? Porque minha vida no domingo era muito melhor do que minha vida no sábado agora, que eu não posso beber, eu não posso comer doce, eu não posso comer o tanto que eu quero comer. E aí eu percebo que minha qualidade de vida mudou, porque na verdade eu estou comendo muito menos do que eu comia e eu não vi resultado efetivo. Para a mudança do corpo, para essa transformação, você vai gastar tempo. Só que se você fizer essa comparação de você hoje com você uma semana atrás, você vai perceber apenas que o seu estilo de vida em uma semana teve que ser alterado, porque você começou a semear e você não mudou e você não viu o resultado ainda. E isso pode te desanimar, porque você começou a se esforçar, começou a semear, mas ainda não começou a colher. Não faça comparações entre você hoje, você uma semana atrás, você hoje, você um mês atrás. Se o que você está analisando é um projeto que vai demandar muito mais tempo do que isso, porque isso pode te desanimar. O segundo ponto é que quando você começa a subir uma escada, realmente você vai ter que se esforçar. E enquanto você está subindo, você vai ter que ir se esforçando. E você, enquanto não chegar lá em cima, não vai ter a visão do andar de cima. Você vai ter a visão da escada mesmo. Você vai viver a escada. E isso realmente vai tomar de você tempo, vai exigir de você esforço. E se você comparar sua vida no começo da escada, quando você estava descansado, com você subindo agora, vai ter a aparência de que antes era melhor do que agora. A segunda comparação que eu reputo tola é a comparação que você faz entre você e alguém que vive uma realidade completamente diferente da sua. Sabe, você diz assim, mas fulano de tal tem mais tempo do que eu. Ou fulano de tal já resolveu essa situação. Ou fulano de tal teve uma oportunidade e se esforçou muito menos do que eu e foi tudo mais fácil do que eu. Mas essa comparação sua com fulano de tal não ajuda. Porque você e o fulano de tal têm realidades muito diferentes. Não dá para um sujeito que decidiu, por exemplo, a magistratura, ele trabalha 8 horas por dia e aí ele tem 4 horas, 3 horas por dia para estudar, e no sábado e no domingo ele tem horário para estudar, ele começar a se comparar com quem terminou a faculdade, está apenas estudando, apenas no sentido de exclusivamente. E aí ele vai se comparar com essa pessoa. Essa comparação é tola. Os dois passam, uma coisa não muda a outra. Passam se valendo de diferentes estratégias, mas passam. Mas a questão é que se você fizer uma comparação como essa, você vai desanimar. E esse desânimo pode fazer você parar. E se a comparação prejudica o seu ânimo, na verdade você está sendo tolo. E essa comparação é uma comparação tola.
Ah, mas a fulana de tal, você precisa ver, ela descendo o elevador encontrou um cara muito legal. E eu já desci e subi o elevador 20 vezes e não encontrei ninguém. Pois é, isso é da vida, né? Mas você não pode ficar se comparando com quem viveu e vive uma realidade diferente da sua. Então pare com comparações idiotas. Acho que a comparação que você tem que fazer, se tiver que fazer, para tomar por base, é assim. Eu conheço fulano de tal que também trabalha 8 horas por dia, mas ele consegue estudar. Como é que ele consegue estudar? Ah, ele faz isso, isso e isso. Então eu vou fazer. Porque essa comparação no sentido de aprendizagem e no sentido de inspiração me faz bem. Porque eu cresço com o outro que vive uma realidade próxima da minha e que consegue se sobressair a despeito das circunstâncias. A verdade é que quando você diz assim, eu não vou fazer porque minha situação não permite nesse momento, você está dizendo, há uma circunstância nesse momento e a circunstância é maior do que eu. Cada vez que você desiste de alguma coisa, você diz, a circunstância foi maior do que eu. Quando você vence a circunstância, você é maior do que a circunstância. Quando você perde para a circunstância, quando você desiste do desafio, nesse momento a circunstância foi maior do que você. Então vale a pena você não fazer a comparação com quem vive uma realidade completamente diferente da sua, porque geralmente a gente faz uma comparação com quem vive uma realidade muito mais fácil do que a nossa, porque isso pode produzir prejuízo para você. É o desânimo, é o descaso, é a vontade de parar. E a terceira comparação que eu reputo tolo é você fazer uma comparação com pessoas que viveram épocas completamente diferentes da sua, para você aplicar como regra. Quando você pega histórias de pessoas que viveram muito antes de você, o que você tem que extrair dessas histórias são princípios, são lições, não são regras. Se você é do direito, você sabe a diferença entre princípios e regras. Os princípios têm um maior grau de abstração e eles se moldam ao caso concreto e são capazes de se aplicar ao caso concreto. A regra é tudo ou nada. Ou você aplica ela completamente ou você não aplica ela completamente. É a lexi e o mandado de otimização. Mas a verdade é que o que você tem que extrair quando você escuta histórias de pessoas que viveram muito antes de você são princípios. Neste momento é melhor ouvir, em momentos assim é melhor calar, mas não regras. Quando João fala comigo é melhor calar, não. Quando João fala comigo em um tom de animosidade é melhor calar. Por quê? Porque eu aprendi na história de 100 anos atrás que quando pessoas vêm conversar em tom de animosidade é melhor calar. Eu aprendi um princípio, que calado não se briga, não há briga. E, portanto, eu aprendi o princípio e eu aplico a minha realidade. O que você precisa compreender é que não dá para você comparar a sua realidade com a realidade dos seus pais. Outro dia eu conversava sobre isso. Não dá para você comparar o mundo que você vive hoje com o mundo de 20 anos atrás, que não tinha internet, que as pessoas, para estudar, por exemplo, tinham que mudar para grandes centros. Hoje eu falo no Periscope aqui e a gente conversa e há pessoas, como eu falei aqui no início, inclusive de Buenos Aires assistindo. Gente que está no norte do país, eu vi Porto Velho, vi Porto Alegre. Então nós temos de Porto Velho a Porto Alegre. Nós temos o interior de Goiás aqui. Nós temos a capital de São Paulo e a gente tem gente do país inteiro. Inclusive agora da América do Sul, a gente está um pouco chique hoje. E a verdade é que você percebe que não há mais essa separação. E o mundo é completamente diferente de 20 anos atrás. Então não dá para você usar o mundo de 20 anos atrás e aplicar as regras do mundo de 20 anos atrás para o mundo de hoje. O que você tem que aplicar são os princípios.
do mundo de 20 anos atrás, do mundo de 200 anos atrás, do mundo de 2.000 anos atrás, do mundo de mais do que 2.000 anos atrás. Os bons princípios você tem que continuar aplicando. O que eu quero dizer para você aqui hoje é que você aprenda a fazer comparações que vão levá-lo ao progresso. Porque comparações inúteis e tolas regridem. Elas provocam em você um descaso, um desânimo, a vontade de parar. E esse tipo de comparação, você há de concordar comigo, não é uma comparação inteligente. Então, tudo bem, você disse o que eu não devo me comparar. Isso. Eu devo me comparar o ontem com, se eu quiser comparar uma semana atrás com hoje, o meu referencial não pode ser o que eu quero ser daqui a 2 anos. Mas o meu referencial tem que ser qual é o meu compromisso com o que eu quero ser daqui a 2 anos. E isso vai me dar prazer. Eu sou alguém comprometido com o que eu quero ser daqui a 2 anos. A minha comparação não pode ser com alguém que vive uma realidade completamente diferente, mas pode ser com alguém que vive uma realidade próxima da minha, para que eu possa me inspirar. Alguém que me sirva de exemplo e que vive uma realidade próxima da minha e que vai me inspirar. E a minha comparação com quem viveu há 100 anos atrás, há 20, há 50, ou há 1000, ou há 2000, é uma comparação principiológica, que faz com que eu extraia princípios para a vida, e não regras de tudo ou nada, ou é assim ou não dá, mas princípios que vão orientar a minha forma de viver. E com base nisso tudo, eu consigo fazer comparações um pouco mais sábias do que as que aparentemente eu faria. Pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês. Estejam dispostos ao sacrifício. Quem estiver na palestra no sábado, a gente vai conversar sobre isso. Depois eu acho que é São Paulo na sequência, mas não há uma data ainda para São Paulo não. Tá certo? Muito obrigado para vocês. Muito obrigado a todos vocês. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.